Ora, muito boa noite a todos. Hoje tenho um convidado especial que, pela primeira vez que eu ouvi, tive de convidá-lo para estar aqui comigo, porque ele é ótimo a falar de coisas que eu adoro. Olá, Terry. Boa noite. Muito bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo também. Muito bem-vindo. Obrigada pelo convite. Ó Terry, eu tive uma primeira abordagem numa live que eu estava a assistir e que eu adorei, fiquei maravilhada de ouvi-lo falar de coisas que eu adoro, que é o taoísmo, toda a filosofia oriental, inclusive a medicina chinesa, a sua relação com a saúde, que afinal é o meu dia a dia clínico, e então eu tenho mesmo de partilhar o Terry e todo o seu conhecimento com as pessoas que eu gosto e que me vão seguindo, porque seria uma perda enorme não terem acesso a ouvi-lo falar de coisas tão lindas que eu adoro, tão verdadeiras e que eu acho que neste momento estamos muito afastadas desta sabedoria e, portanto, muito obrigada. Isto vai ser o máximo, porque é tudo o que eu adoro, mas com uma particularidade: é que o Terry, quase como todos os brasileiros, tem uma forma de comunicar absolutamente adorável que eu não tenho. E, portanto, obrigada por estar aqui comigo. Eu que agradeço, Margarida. Desculpe se eu falar alguma palavra errada. Eu estou familiarizado com o português, Portugal, para escutar, conversar normal. Só que tem Nós muitas palavras que entendemos são um pouquinho tudo. diferentes, né? Então, peço desculpas de antemão se eu falar uma besteira ou alguma coisa que o pessoal não entender. Vocês podem me corrigir, tá bom? Não, nós Independente do que eu entendemos sei, perfeitamente. assim, independente do que eu sei dessa parte de taoísmo, de budismo, enfim, dessa parte interna, eu não estou aqui como representante de uma tradição específica. Então, eu sempre falo isso, né? Eu já pratico há mais de 20 anos, estou com 41 anos de idade, usando esse corpo, vamos dizer assim, nessa encarnação, né? Esse corpinho tem 41, mas eu estudo isso há muito tempo. Então, são coisas que para mim sempre foram naturais. Aqui no Brasil, a gente tem uma miscigenação de tradições, religiões muito grande, mas acho que como qualquer outro lugar no mundo, tem muita coisa que é picaretagem, né? São coisas que não faz sentido algum. Então, hoje eu coloco como prática interna ou de cunho oriental só para facilitar o entendimento. Mas os estudos ancestrais é que vem, da yoga, do taoísmo, do budismo, enfim, dessas culturas que eu sempre tive afinidade, por questão de identificação, né? Mas, claro, eu só sou mais um. Aqui no Brasil ou fora do Brasil, tem tantas pessoas que sabem tanto ou muito mais do que eu. Então, eu só estou traduzindo as coisas, pelo menos tento passar um pouquinho do que eu sei, de uma forma mais simples, mais clara. E, claro, muita coisa não pode ser nem explicada ou ensinada por questão de segurança das pessoas, né? Porque elas não usem de forma errada e acabam se machucando. Então, tudo que a gente transmite, que é aberto ao público, que nem a live que a gente está fazendo agora, te agradeço o convite também, pela gente fazer a live junto. Tudo que a gente transmite aqui é o que pode ser transmitido. Então, para que ninguém se decepcione também e chegar no final achando que a gente vai passar uma fórmula mágica em que a gente bate na cabeça da pessoa, a pessoa realiza uma coisa fantástica e sai e foge da realidade. Não é essa a intenção. Já acredito que você saiba disso, mas estou aqui à vontade e você pode conversar. Estou informal aqui, né? Como eu sempre fico de camiseta mesmo, a região que eu moro aqui é quente. Então a gente fica de camiseta, aqui tranquilo, não põe aquela roupa de chinês linda, aquele céu voando, aquela paisagem cheia de árvores atrás, não tem. Então aqui no meu apartamento, no meu canto de treino, aqui tranquilo. Terry, eu então ia começar por lhe pedir para falar um bocadinho do taoísmo e não se, porque, claro, o taoísmo é extremamente complexo, mas da forma de posicionamento entre o homem e a natureza que o taoísmo tanto nos ensina, mas que claramente parece-me que no Ocidente não estamos a ter ainda esta forma empática de perceber que o planeta é um organismo vivo, nós somos um organismo vivo e vivemos em correlação direta, harmónica e em total respeito com ele.
E isto para não falar a um nível mais macrocósmico. Vamos começar só por homem, planeta. Vamos entender primeiro o que é taoísmo, né? O pessoal fala muito de taoísmo por modismo, né? Não com o entendimento de onde vem isso. A gente tem muitas pessoas que traduzem equivocadamente taoísmo como uma religião. Tem a parte religiosa, que é o taoísmo religioso, que a gente vê, né? Tem os templos, as dedicações. Tem taoísmo alquímico, assim como tem budismo religioso, budismo alquímico, tem yoga religiosa, yoga alquímica. Então, tudo nas traduções antigas, antigamente, muito antigamente, né, conhecimento que está se perdendo ao longo do tempo, a magia interna e externa, a alquimia interna e externa eram ensinadas juntas. As tradições, sangas, tribos, então isso tudo era um convívio natural, sendo redundante, né, com a própria natureza. Então esse convívio com a natureza, com as montanhas, com os rios, com os mares, eles entendiam a importância disso. Não que eles cultuavam como algo sagrado. Para todas as tradições antigas, independente se é budismo, taoísmo, yoga, eles consideram que toda a natureza interna e externa é sagrada. E é daí onde vem também algumas vertentes. Por quê? Se a gente pegar a história mais conhecida, mais recente da humanidade, né, perto de 6, 7 mil anos atrás, que é a mais próxima, a maior parte do conhecimento que a gente vê hoje de taoísmo ou budismo veio da Índia. Então não existia quanto budismo ou taoísmo. O taoísmo foi criado depois, dentro da China, foi uma forma também de aplacar um pouquinho o budismo que veio da Índia para lá. Então, quando o Siddhartha Gautama e outros grandes mestres que saíram da Índia, foram até a China, o Tibete, enfim, vários locais lá, eles fundaram muitas coisas, ensinaram muitas coisas. Só que muita gente na época ficou com medo disso. Daí começaram a criar traduções. Algumas por medo, que era uma forma do governo, né, de fechar um pouquinho o canal das pessoas, vamos dizer assim, né? Então eles começavam a matar todo mundo, ou extorquia, ou punha alguém para ensinar aquilo ali de uma forma dogmática, que as pessoas ficassem presos a eles, presos aos governos. Como a gente vê até hoje, né? Muitas traduções ainda são presas, questão de lucratividade, como se as pessoas fossem pecadores, né? Mas não vamos entrar nesse meio. Então, dali para frente, criou-se muitas traduções e muitas vertentes. Então, sempre que a gente fala de taoísmo, quando a gente pensa isso de forma mais pura, no meu entendimento, tá? É a minha forma de ver, não estou certo nem errado, é só a minha forma de posicionar. Não existe taoísmo na forma como a gente interpreta que é uma religião específica que cultua a natureza. Isso não existe. O que existe são ramificações. Então, taoísmo vem da palavra tao. Tao só significa caminho. Não tem outro significado. A gente coloca significado para as coisas. Mas a palavra Tao, que o Lao Tse explicou, todos os mestres vieram trazendo, só significa caminho. Por que caminho? Porque tudo e todas as coisas, a nossa consciência pode caminhar nisso. Então, se a nossa consciência pode estar em qualquer coisa, em qualquer tempo, espaço, dimensão, planeta, qualquer coisa, desde que a gente mova essa consciência, que a gente caminhe, essa consciência vai ser desenvolvida. Isso é explicado pelo taoísmo de algumas religiões, isso é explicado pelo budismo de algumas religiões, isso é explicado pela alquimia, é explicado pela Wicca, que cultuava a natureza também. Então, a gente fala muito de taoísmo, mas a gente pode falar da Wicca também. A Wicca cultuava a natureza, as bruxas, os feiticeiros, os magos cultuavam a natureza. Viviam em choupanas no mato praticando alquimia. E a gente tem as alquimias internas, as alquimias externas, as partes religiosas, tudo isso conflui. Quando a gente pega pelo taoísmo, que você estava perguntando, né, a gente está explorando um pouquinho disso, você pode me parar a qualquer momento, tá? Se quiser questionar, alguma coisa à vontade. Assim, quando a gente pega essas linhagens antigas, aqui no Brasil tem muita Umbanda e tem Candomblé também. São linhagens mais conhecidas como forma magística. Se você pegar a Umbanda, ela não é a mesma coisa de um culto africano, que é o Candomblé. O Candomblé vem da África. A Umbanda vem do Brasil, ela foi criada e significa, né, conjunto das leis de Deus, como uma forma de você cultuar o orixá, que é energia. É a mesma coisa que a gente pega pelo taoísmo, por exemplo, ou pelo budismo. Se a gente pegar pelo budismo, tem o Buda, né, o Buda Sakyamuni, o grande iluminado, e você tem as 21 qualidades do Buda. Quando você pega pelo Umbanda, pelo Candomblé, você tem o orixá e as qualidades dos orixás. Essas traduções advêm do mesmo lugar, da mesma origem. Tudo isso tem um pouquinho de verdade. Todas você consegue fazer coisas boas ou ruins, sem exceção.
No taoísmo, o que muita gente não sabe é que tem muitas traduções que foram corrompidas ao longo do tempo, como aconteceram em todas as traduções, e eles fazem magia negra. Machucam pessoas, para valer. Assim como fazem na parte magística. Por quê? Eles sabem movimentar a energia interna e externa. Que é o que muita gente não aprende, né? Quando a gente começa a cultivar esses caminhos internos, não tem a ver com uma religião específica. O que Buda ensinava, o que Lao Tse ensinava, Confúcio, Krishna, Cristo, caminho de virtude, primeira coisa. Então, ele sempre falava no caminho do coração verdadeiro. O que é o coração verdadeiro? É a virtude, as nobres verdades, o caminho óptimo por Buda, enfim, as 4 nobres verdades. Então, você tem os 10 mandamentos, como se fosse Jesus. Então, tudo isso é por quê? Porque antigamente, nessas traduções, antes de virar religião, antes de existir em forma de templo, de cultuar a imagem, toda essa coisa, era ensinado em vilarejo. Eram sangas, eram comunidades, pessoas afins. Então você já nascia no meio de uma família de mestres, de montanha, de vilarejo, ou em lugares muito reclusos. Então você sempre tinha que ter a oportunidade de encontrar um mestre. Quem que era um mestre? Uma pessoa que já tinha algumas qualidades desenvolvidas, dessa vida ou de outras, que aprendia a trazer informações. Aprendia a trazer a informação do espírito para a Terra e desenvolver isso no corpo, principalmente no começo para se curar. Por quê? Conta-se algumas lendas, isso não é lenda, claro, né? Mas a gente interpreta como lenda, e na última geração mais próxima nossa aqui, que equivale à época do final da Atlântida, né? Que a Atlântida foram 4 eras, quando afundou a coisa toda lá, mais ou menos 10 ou 12 mil anos atrás, foi uma das últimas. Ali, usaram muita coisa ruim, fizeram muito mal para muita gente. Usaram a energia da Terra, usaram a energia das pessoas, manipularam a natureza, enfim, fizeram algo ruim. Os grandes mestres, os grandes sacerdotes, os grandes alquimistas, magos, quem realmente sabia da coisa, conseguiam antecipar um pouquinho o que ia acontecer, né? Eles já sabiam disso. Ajudaram no que deu, mas lógico, né? A Terra tem um ciclo dela para se cumprir. E se você abusa, a gente tem que botar isso para fora. Né? Então a Terra botou para fora que a gente tinha que botar na época, como a gente vai vendo aí acontecer novamente. Esses mestres, como sabia que ia afundar tudo, eles se espalharam pelo mundo. Então, muitos desses mestres, altos magos e alquimistas brancos, que a gente chama, né, de linhagem branca, não tem a ver com cor. A gente fala de energia branca, tem a ver só com polaridade. Tem a ver com cor, que é outra coisa nesse. Eles se espalharam pelo mundo, então foram para a África, vieram para o Brasil, foram para Portugal, em algumas regiões, foram para a Rússia, para a China, para o Himalaia, para a Índia, se espalharam pelo mundo. Muitos desses mestres viveram reclusos durante muito tempo. Por isso que naquela época tinha tão pouco alquimista, mestre, magista que trazia informações. Porque era muito difícil reencarnar naquela época e ficar vivo muito tempo. Uma pessoa com 30, 40 anos naquela época era considerada velha já. Para muita gente era considerado velho. Que é o que o pessoal esquece hoje em dia. Então você nascer num vilarejo, nossa, era uma coisa maravilhosa, né? Você nascer perto de mestres, você nascer perto de pessoas que já vinham herdando esse conhecimento, são coisas brilhantes. Então, o que eu falo ao pessoal é parar de colocar foto em algumas coisas. Porque todo mundo quer ganhar alguma coisa em cima disso. Não, porque eu sou taoísta, porque eu sou budista, eu sou magista, eu sou. É muito eu sou para pouca coisa. Porque a maior parte fala que aí não pratica nada, não consegue realizar nada. Ou quando vai praticar alguma coisa, sempre no cunho de atacar, de ganhar algo em troca. E se perde a raiz. Então, taoísmo, budismo, yoga, shintoísmo, brahmanismo, tudo isso são vertentes, são ramificações, são traduções. Se a gente pegar só dentro do taoísmo, perder as contas de quantas ramificações existem. Se eu pegar dentro do budismo, só as mais conhecidas são 8 ou 9, só das mais tradicionais. Então, tem tanta ramificação, mas tanta ramificação hoje em dia, que a gente só consegue saber se a pessoa está realizando, está praticando algo, com a ação dela. Pela energia, pelo campo da pessoa, né, quando a gente passa a desenvolver certas coisas, e não pelo que ela fala. E falar que eu estou falando aqui com você, né? Eu posso falar o que eu quiser. Posso estar mentindo, posso estar iludindo, posso estar inventando histórias. Se você não abre o seu canal e consegue entrar na energia, e quem te explica não te mostra o caminho, é só mais um repetindo. Então a gente tem que trazer um ensinamento, e o que os mestres explicam, né? 70% disso é praticar. 30% é teoria dos 30%. 20% você medita. Então é 10% que você vai estudar, o resto você tem que fazer. Tem que fazer acontecer. Dei mais ou menos uma apanhada, mais ou menos isso que você queria.
Perfeitamente. Eu hoje, finalmente tive mais um bocadinho de tempo de que eu estive fora, que aliás tinha-te dito que não estava cá durante algum tempo, e hoje tive um bocadinho e fiz um post sobre actientes, que são todos os pacientes, portanto, é o paciente que passa a ser uma intervenção direta na ação de se curar. E, portanto, é exatamente, estamos em ressonância, porque é exatamente o que estás a dizer, nós temos de ver, tem de se fazer para ser também, não é? Tem que ter uma alteração dos distúrbios. Quando a gente fala de infernos, linhagens orientais, do jeito que eu ensino para os meus alunos, tá? Quando eu vou explicar sobre infernos para eles, eu não gosto de colocar parte mística, parte cultural, esquizotérica, que eu brinco aqui, né? O pessoal sabe tanto, mas não entende o que está falando. Quando a gente fala de infernos, isso tem a ver muito com pacientes. Também faço alguns atendimentos, algumas coisas, então já atendi gente demais. E ajudo no centro voluntário. Então, uma vez por semana eu vou para um centro voluntário e atendo à noite. Um lugar aí que eu não costumo divulgar muito, mas é ajuda voluntária. Quando a gente começa a treinar certas coisas, começa a descobrir essas coisas, a gente tem que passar pelo que a gente chama de 7 infernos. O que é isso? Ah, inferno, onde tem um capeta, o demônio. Não existe, né? Primeiro que demônio não existe. Então isso tem que ficar claro na cabeça de todas as pessoas. Da onde vem a palavra demônio? O que significa isso? Do latim. Conhecimento. Então demônio é conhecimento. Por que colocaram o demônio como bicho de chifrinho? Por que se inventou o chifrinho e bicho de chifrinho? Porque eles eram contra a cultura oriental. Se você pegar tradições budistas, muito antigas, muito anterior à religião comum, tinha a foto de estátuas com seres com chifre. Por que eles tinham chifre? Para assustar os espíritos ruins. Não é porque eles eram espíritos ruins. Porque eles entendiam que você pôr uma carranca com a língua para fora, você pôr algo com chifre, remetia a algo que causa medo de espíritos ruins. Que eram os guardiões, né? Então, quando a gente vai buscando esse conhecimento, vai buscando lá atrás a origem disso, a gente fala que vai passar pelos 7 infernos. Mas são lugares que tem bicho ruim, capeta, é lá o que a pessoa acredita. Não existe. Existe, são campos de energia, que é o pessoal aqui no Brasil chama de umbral. No espiritismo, na Umbanda, no candomblé, eles falam muito de umbral. Nas tradições orientais não existe a palavra umbral. A gente fala de infernos. É a mesma coisa. O que eles explicam disso? Que é o seu estado de consciência. E aí os mestres lá atrás, inclusive, você conhece a medicina chinesa, você pode responder isso também. Dentro da medicina chinesa, a gente fala dos 7 distúrbios emocionais. Fala. São os 7 infernos. Raiva, medo, ira, ódio, aquela coisa toda. Tudo isso que a gente tem no nosso corpo está ligado aos nossos órgãos, está ligado ao nosso cérebro, está ligado a planetas, estrelas. Porque os elementos disso, quando a gente olha o corpo humano e você olha uma estrela, os elementos energéticos correspondem a seres e manifestos. Eles se traduzem no nosso corpo como células, átomos, moléculas, essa coisa toda. Então, quando um paciente quer ser ajudado, praticando ou não, tem que ter uma mudança na conduta, interna e externa. Tem que andar junto. Porque tem um monte de gente que eu conheço que são pessoas boíssimas, têm um coração lindo, mas não pega, faz uma caminhada de 10 minutos. Vive naquele processo, ajuda todo mundo, mas não se ajuda. Quer curar o mundo, mas não cura si mesmo. Outras no excesso é o contrário, né? Não faz nada internamente, não acredita, não gosta, não quer saber de nada, e enfia o pé na jaca, extrapola tudo, brinca com tudo, de uma forma sarcástica, e aí tem um corpo bem cuidado, mas a cabeça tem que ser embelhada, a energia interna se corrompe. Então a gente busca um equilíbrio do interno e externo, para passar por esses 7 infernos. Quando a gente passa por esses infernos, é quando a gente entra no buraco mais fundo da alma, vamos dizer assim. Então, tudo aquilo que você fez e deixou de fazer vai ter que ser investigado por você. O que normalmente a gente enfatiza quando vai ensinar algo interno é que a pessoa busque passar por isso o quanto antes, de uma forma correta, sem se machucar, mas que ela passe por isso. Que ela veja isso, que ela consiga lidar e depurar. Porque todo mundo depura, né? Ao longo dos milênios, centenas de milhares de médicos fizeram e deixaram a fórmula pronta. Então é só a gente andar pelo caminho que eles andaram e para eles deu certo. Eles terminaram. A gente usa essas fórmulas, usa esses conhecimentos que eles lapidaram no nome de clientes. E passar por esses infernos, quem são os demônios que a gente vai ver? São os conhecimentos dos quais a gente adquiriu que não lhe daram a sabedoria.
Porque conhecimento por conhecimento, todo mundo pode ter. Você pegou um livro, viu um vídeo, assistiu um filme, você adquiriu o conhecimento. Agora, o que você vai fazer com isso? Qual que é a ação que você vai ter sobre esse conhecimento que você ganhou através de outra pessoa? Você não chegou àquele conhecimento naturalmente, você estudou para isso. O conhecimento natural é quando vem da auto-observação e da observação externa. Então a gente para numa árvore e observa e entende que ele está ali. A gente para, escuta o nosso coração e observa o que ele está fazendo. O que o nosso rim está fazendo. Porque quando eu bebo mais ou menos água, era da mesma forma que os mestres antigamente sabiam que um bolo servia para a vida. Como é que há 10 mil anos atrás alguém ia saber que uma folha de bolo curava o fígado? Ou um chá de carqueja? Como é que eles faziam para saber se testava para ver quem morria ou não? Não faz sentido, né? Então eles aprendiam a se conectar com os alimentos, a puxar essa essência. E a essência não tem forma. Só se a pessoa ainda está identificada com a raiva, está identificada com o ódio, está identificada com algo que gera um apego, toda vez que você entra na energia do seu paciente, ou o seu paciente atua, mais com mais, dá mais, né? Então, se a pessoa já é muito nervosa, ela não soube lidar com o inferno dela, em algum momento pode chocar essa energia. O campo cruzado, aí você absorve ou desce energia, né? Acaba ofendendo a energia. Quando a gente aprende a depurar isso, passar pelos infernos, a gente queima isso com o que eles chamam de fogo ancestral, ou fogo celestial. Então a gente busca transformar, que é a alquimia, ou a magia, transmutar a partir da nossa energia interna aquilo que está causando mal, aquilo que está causando sofrimento. Se a gente aprende a fazer isso, quer dizer que a gente nunca mais vai adoecer, dor, não é essa a intenção. É a gente depurar a causa. Depois o que vai acontecer, aconteceu. Mas a causa tem que ser removida para que, se você desencarnar, a sua energia esteja viva. Então, o final das coisas, o final da história, quando a gente vai praticá-lo nesse sentido, principalmente nesses ancestrais, a gente busca ser feliz na vida, sem prejudicar ninguém, para não gerar uma ação que seja maléfica do próprio universo. E se você machuca alguém, está machucando você por conta prática, não existe essa desconexão, né? Ela é só intelectual, ela é só racional. Ela não existe no cunho energético. Até o ar que sai da nariz está entrando no teu em algum momento, né? Em algum momento que ela vai ser transmutada e vai entrar no teu ouvido. Então, quando a gente busca unificar essas coisas, sai do senso de identificação comum. E a gente buscar um senso de totalidade, mas não aquela totalidade nossa. Né? Aquela que essa totalidade eu gosto, então eu quero. Essa totalidade eu não gosto, então tem que rechaçar. A gente tem que abraçar os 7 infernos, aprender depois dos 7 céus, passar pelos 7 céus e entrar em estado de vacuidade. Estado de vazio. Ou sentar na calma, ou esvaziar a mente. Pacificar, basicamente. Né? Abrir o coração verdadeiro. Aí quando a pessoa abre o coração, tranquilo. Não importa se você está aqui na Terra, se você está no céu, em outro planeta. O coração abriu, acabou. Aí você já começa a ter uma percepção mais clara das coisas. E clara de misticismo, né? Que é o mais importante. Tira toda a parte mística da coisa. E aí você passa a entender que o seu não tem uma diferença com energético. As pessoas pensam e traduzem Matrix como social dos benefícios. Se eu pegar uma arma que estiver aqui perto de mim, bater na cabeça de alguém, vai machucar, vai gerar dor, vai sangrar, vai morrer. Então, não há uma ilusão. O sentido de ilusão em cunhos orientais, eu comentei esse serviço com o pessoal, é o sentido de desapego. Então, o que é a ilusão? Tudo aquilo que nos mantém apegado a algo. Essa é a ilusão real. Por que isso é ilusão real? Porque o próprio Lao Tse explicou, né? Buda explicou, o Krishna explicou. Eterna mutação. Então, tem e Xing, livro das mutações. Então, quando a gente pega o livro das mutações, ou os tratados budistas, ou os tratados hindus, falam que tudo é mutável, que nada é permanente, certo? Isso está em todas as traduções, praticamente, e dentro da física também, né? Eterna mutação, essa coisa toda. O universo não se perde, tudo se transforma. Então, a gente não busca imaginar que tudo aqui não é real, que essa parede não é real, que isso não é real. A gente toca, sente os nossos sentidos. Então, o sentido de ilusão, enquanto Matrix, o pessoal vai ficar mencionando no filme, né? Se você foge, você já está preso. Você tenta sair disso aqui por desdenho, por falta de asseio mental, físico, espiritual, está ferrado. Por quê? Porque você gruda cada vez mais do que você desdenha.
Porque tem uma série de espíritos que moram dentro do nosso corpo e que moram nas coisas. Para essa parede existir, tem que ter um monte dela sustentando. Um monte de elemental sustentando, senão deixa de existir. E quem sustenta tudo isso junto? O nosso coletivo, a nossa energia conjunta. E isso coexiste no astral, coexiste em outros locais também, porque todos os planos são materiais. Se você desencarnar agora, Margarida, for para um plano astral, não importa qual dimensão, aonde você está é real. Você vai sentir o local. Então, para você lá é real, tanto quanto é real para você aqui agora. Se a sua consciência desdobra, você não está mais adaptado à forma, que é o que a gente busca, né? A cuidade. Então, não importa se você está na Terra, em Sírio, sei. Não importa onde você está. É um corpo transitório, bom. Toda forma é transitória. No físico, no astral, em qualquer lugar. Só a partir de determinado, não vou chamar de corpo, porque é um estado de energia, você não está mais atado ao tempo e espaço. Que é o que eles buscam, né? Como forma para cuidar, forma de solução. Seria um corpo de não mente. Aí a gente começa a entrar na parte mais folclórica, né? No sentido nosso, mas na nossa forma de praticar, não. A gente tem que parar de fugir, porque não vai resolver, porque vai morrer de qualquer jeito. Aproveitar bem a vida aqui, entender que isso aqui tem valor, porque tem e não é uma ilusão. Só que incidente a fugir disso daqui como se fosse ascensionar para algum lugar mágico. Eu sempre coloco um questionamento para todos os meus alunos. Sempre vou continuar fazendo isso. O que você vai fazer depois de morrer? Essa é a questão. O que você vai fazer depois de morrer? Independente do que acredite ou não. O que você vai fazer depois de morrer? Ah, minha energia vai ser transportada por alguma coisa e não me interessa. Melhor assim. Agora, se você falar para mim que você vai ser alguma coisa, você ainda está pegado. Se você falar que quer ser alguma coisa, você ainda está pegado. Se você achar que vai para alguma colônia, um planeta, ou nave espiritual, para fazer alguma coisa lá, você ainda está pegado. Porque tudo isso está limitado à forma, está limitado ao tempo e espaço. Então, o que a gente busca é um estado de pacificação e não de identificação. Eu estava a ouvir há bocadinho e estava a pensar que o quanto nós estamos tão apegados a coisas tão do dia a dia que, inclusive, queremos que a nossa energia seja a mesma nas diferentes estações. Que é uma coisa muito engraçada quando as pessoas me dizem: ai, que horror, não me apetece fazer nada, só me apetece estar em casa e eu devia fazer isto e aquilo e devia-me levantar às 5 da manhã e fazer exercício, porque no verão fazia e devia trabalhar 12 horas. E esquecem-se que, por exemplo, nós em Portugal estamos no inverno e o inverno é o máximo de INE, portanto é o máximo de hibernação. É quando o nosso corpo hiberna para conseguir, de alguma forma, regenerar todo este INE, para depois, a partir da primavera, começar o Yang a manifestar-se. Mas estamos numa sociedade, claro, muito Yangizada. Mas quando, para além da sociedade ser muito Yangizada, quando as mulheres querem ser muito Yangizadas, e é-lhes pedido, isto causa aqui um desequilíbrio entre o yin e o yang, o feminino e o masculino, que leva a rupturas de eixos energéticos, inclusive a desequilíbrios emocionais que podem evoluir para desequilíbrios a que nós chamamos tipicamente doença mental, como é, por exemplo, a depressão e todos os sintomas subjacentes, ou ansiedade, ou então até mesmo a evolução da ansiedade para ataques de pânico. É que as pessoas não respeitam mais nem a terra nem o céu, né? Perdeu o seu respeito. Quando perde o respeito, perde. E pelo seu biorritmo, pelo seu organismo, que é um organismo vivo, com ritmos, e que de todo é uma máquina. E, portanto, não pode estar sempre a 100% só on ou off. É um ritmo, é um biorritmo. Quando a gente vai explicar, né, que eu não posso explicar uma prática específica, mas quando a gente vai ensinar certas técnicas, você falou da questão da hibernação, né? Como é que é engraçado isso. Se você estudar o livro do Imperador Amarelo, aquela coisa toda antiga, está explicando muita coisa de cada região, de cada época do ano, o que fazer e como fazer. O nosso clima já mudou disso, da época que isso foi escrito para cá, mas o fundamento da vitalidade não mudou. Então muda essas estações porque a nossa natureza está em revolução.
Mas o nosso corpo tem um poder de adaptação rápido. E, inclusive, em relação à hibernação, ele é invertido nos animais, né? É igual a menstruação no caso da mulher. O nosso corpo hiberna no excesso de calor e não no frio. Os animais, eles hibernam no frio para retenção de gordura e caloria, por questão de falta de alimento na natureza. O corpo humano, quando foi formatado, ele foi formatado um pouquinho diferente. No frio, a gente não chega ao ponto de hibernar. Você pode tremer de frio até morrer, mas você não hiberna, seu corpo não apaga. Se você estiver no calor, se você for na praia e ficar muito tempo no sol, você dorme, você apaga, o seu corpo entra em estado de hibernação pelo excesso de calor. Então, no caso de vocês em Portugal, estão melhor do que a gente aqui, pelo menos onde eu estou agora, porque está bem calor aqui. E aí o corpo tende a ficar mais mole pelo excesso de calor, que é o excesso do Yin. Então, quando a gente pega o excesso do Yin no corpo humano, quem manifesta o frio extremo no corpo é Yin. Então, quando a gente pega o dela do rim para trabalhar e tudo que está envolvido com o rim, a gente consegue gerar muito calor no corpo que os animais não conseguem. Por quê? A gente anda com os dois pés. A gente consegue criar movimentos no nosso corpo que os animais não é difícil. Então, quando a gente faz certas práticas, certas posturas, a gente gera tanto calor no corpo, tanto calor, que não importa se está no inverno, se está no inverno. A própria pressão dos seus ossos, dos seus tendões, dos seus músculos, eles vão gerando aquele calor que é necessário para que você se aqueça. No calor, a gente gera práticas para esfriar o corpo. Então, quando a gente começa a praticar o interno, é para a gente não ficar refém do externo. Muitas dessas práticas que a gente faz hoje em dia, que foi trazida pelos mestres, né, pelos mestres ancestrais, muitos deles, naquela época, moravam em montanhas. Montanhas de gelo, de pedra, que eles não tinham nem comer o bebê. Então, era muito difícil ter recursos naturais. Naquela época, quando eles começaram a desenvolver os processos de Bigo, que é o nosso famoso jejum, quando a gente começa a desenvolver práticas de Daoyi, que são as asanas do yoga, de Jin, de Sisfidin, então tem uma série de práticas que foram criadas para que as pessoas não sofressem privação, inclusive material. Então, esses mestres recebiam, né, os espíritos, traziam as informações a partir dos sonhos, de projeções astrais, e iam ensinando para as famílias, para os aldeões que estavam ali, para que eles pudessem transformar o corpo deles cada vez mais, para que dependesse cada vez menos de coisas externas. Porque morria muita gente de sofrimento, morria gente demais, passando fome, não tinham nem que comer direito. Então, conforme a população foi crescendo, esses mestres foram trazendo conhecimento. Por isso que eu falo, nunca foi para a pessoa simplesmente se ascensionar e tornar algo diferente. Pelo contrário. No começo, isso era para as pessoas serem melhores, sofressem menos, curassem umas às outras. Tanto é que nos tratados antigos, a gente fala isso sempre, né? É muito fácil você aprender tudo depois. Mas um bom professor vai te ensinar a curar antes. Se é um bom ensinamento, primeiro você aprende a curar. Porque se você quebrar e não souber consertar, é difícil. Porque você quebrou. Só que você não tem ferramenta para consertar isso. Então você vai afastar essa energia de você. Quando a gente aprende a curar antes, se a gente tem que quebrar alguma coisa, a gente já vai saber o que fazer depois. Porque às vezes é só você quebrar para poder consertar depois. Né? Às vezes está encaixado errado. Então a gente quebra um pouquinho, encaixa certo e conserta. É igual um osso quando quebra. Né? No lugar ali fica um tempo engessado. Nosso corpo é assim. Então quando as doenças físicas se manifestam no corpo, antes delas acontecerem, que elas já aconteceram no corpo emocional e astral. O corpo de emoções é o corpo que está ligado a nós 27 infernos ao mesmo tempo. São 7 distúrbios emocionais. Isso na chinesa básica. Então, esses 7 distúrbios emocionais vão gerar todo tipo de doença. Por isso que a gente quer limpar eles aqui dentro. Porque se eu conseguir limpar um pouquinho a minha identificação com o medo, com sensação de abandono, com repressão sexual ou exagero sexual, eu estou curando o rim. Se eu estou curando o rim, eu também estou curando a minha bexiga. Se eu estou curando a bexiga, eu estou curando o órgão genital. Se eu também estou curando o rim, eu estou mexendo nos meus ossos, nos meus pesos, nos meus cabelos. Então, todo órgão está conectado. Todos os campos do corpo estão conectados porque eles chamam de rios de estímulo. Então, não existe essa divisão. Não tem uma outra forma de a gente se curar se não passar essa observação. Ninguém, nem nós como terapeutas ou professores, ou no meu caso empresário ainda, não adianta a gente querer ajudar quem não quer se ajudar. Então, o primeiro preceito que a gente fala para as pessoas, o básico, é respeito. E a pessoa tem que aprender a baixar a cabeça. Porque se não sabe ouvir, não vai conseguir nunca receber aquele ensinamento de uma forma verdadeira, e nunca até o fim. Então é onde muita gente se perde no caminho ou acaba se afastando, né?
que a pessoa desanima em pouco tempo. Eu falo que existe uma faixa de corte. Os 6 primeiros meses é uma faixa de corte para saber quem quer realmente se dedicar ou não. Depois de 1 ano e meio é uma faixa de corte. 3 anos é outra faixa de corte. E depois começa o ciclo de 6, 7. Entre 6 e 7 anos vai ter mais faixa de corte. Sobra muito, muito pouca gente que realmente quer se dedicar e cultivar algo que não seja isso. Você não tem só que acreditar naquilo que você tem que fazer alguma coisa ali. E pra gente é fácil. Alguém vai lá, me dá um livro lindo, eu vejo um filme maravilhoso, pinta na minha parede lá um monte de coisa, nossa, isso daqui vai me realizar. Não vai. No budismo, em algumas tradições, se desenha aquelas mandalas lindas, né? Eles pintam no chão, na parede, com areia, vai lá grãozinho por grãozinho montando. Você sabe para que serve? A única função, a única, meditar. Concentração plena, só. Tanto é que acaba a mandala, eles olham para ela e apagam o pé. Passa por cima do que fez. Por quê? Não está lá, é temporal. Não está ali. Existiu no tempo que tinha que existir, que era o tempo da pessoa se dedicar a uma concentração plena em algo. Para tudo, não é? Eu estava aqui a pensar tu trabalhas com grupos que fazem trabalho interno. Este trabalho interno promove também, claro, saúde. Então, como é que tu relacionas e como é que tu vês nestes teus grupos de trabalho a relação entre a saúde e a espiritualidade, por exemplo? Então, Quando eu digo espiritualidade, eu quero dizer níveis de consciência elevados através do autoconhecimento e da observação. Sim. A gente não divide a espiritualidade como se houvessem vários corpos. Então, enquanto praticante, quando a gente começa a treinar essas coisas, a gente não busca se algo. É a primeira coisa que é a mais importante, né? A maior parte das pessoas, quando começam a cultivar algo, elas têm que ter um objetivo. Isso é para todo mundo. Tem gente que vem entrar, eu pergunto sempre, para todo mundo que entra, eu pergunto, qual é o seu objetivo? Só, não quero nada. Quer sim, não ia estar fazendo. Você não sai do sofá se não quiser pegar um suco na geladeira, por exemplo. Então, a gente tem que querer algo. Isso é importante. Então, a partir do momento que a pessoa sabe o que quer, é muito mais fácil de realizar. Quando a gente não sabe o que quer, começa a praticar de qualquer jeito. E de qualquer jeito sai qualquer coisa. Então, a gente tem que normalmente ter um chamariz, vamos dizer assim, nosso, tá? Não sou eu enquanto facilitador, professor, instrutor, não. A pessoa, vamos imaginar que você queira praticar algo. Qual é o seu chamariz? O que te atrai nesse mundo? A espiritualidade. Não, eu estou doente. Então, com certeza, vai te atrair a saúde. Não, eu estou com um problema emocional e não consigo me relacionar com as pessoas. Então um problema emocional. Sempre o pessoal vem com um objetivo. Eu quero ver espírito. É um objetivo. É o cultivo da pessoa. Só que quando a gente começa a ensinar, assim como era lá atrás, eu procuro, tento, né, dentro do meu jeito, tento do que a gente tem de cultura de nível, manter um pouco daquela parte ancestral do cultivo da virtude. Cultivar o coração verdadeiro como princípio, como base. Porque é disso que vem muita cura. Então, a saúde ela começa a melhorar quando a gente se entende. A gente entende o nosso objetivo. Qual é o seu objetivo? Eu não tenho objetivo nenhum. Então, qualquer um serve. Maravilha. Mas eu começo com alguma coisa. Meu objetivo é não querer mais nada, não me tornar mais nada, e eu me estou vendo no universo. Olha que objetivo é se tornar a vacuidade das coisas. Tudo bem. Só que a gente tem que cultivar para isso. Como a gente chega à conclusão que morrer é um fato, pega por linhagem tibetana, egípcia, qualquer lugar, né? Todo mundo fala, no dia que tiver tantos mortos, a gente sabe que vai morrer, isso é um fato. Só que a gente não quer o quê? Entre a vida e a morte, a gente não quer sofrer. É só isso que a gente não quer, sofrer. A gente quer o quê? Sentir prazer e ser feliz. A gente não quer nem sentir dor e nem sofrer. Então a gente já sabe coisas simples. Que a gente nasce e que a gente morre. Fala, todo mundo é igualzinho. Não importa se você vai viver 50, 100 ou 1000 anos. Corpos transitórios. Então você vai ter um tempo ali. Entre uma coisa e outra, você sabe que você vai sofrer, que você vai ficar feliz, que tudo isso vai passar pela sua vida. Só que você sabe que toda vez que você sente dor e sofrimento, isso machuca e tem repercussões. Então a gente entende o sofrimento, a doença. Eu vi isso muito acontecer com a minha família, meus pais já são falecidos, e muita gente adoecer. Para mim, no começo, fora a questão de ver espírito, essas coisas que eu já tinha certa familiaridade, né? Desde que eu era criança, algumas coisas já rolavam nesse sentido.
Então, essa parte, para mim, era mais uma curiosidade. Agora, evitar o sofrimento era um fato. Porque o que a gente vê no nosso meio são pessoas sofrendo que a gente não quer ver sofrendo. Então, você tenta achar um método para curar isso, para resolver o problema. Foi a mesma coisa quando a gente viu lá a história do Siddhartha Gautama, né, na Buda. Foi criado como um príncipe trancado dentro de um castelo e os pais dele não deixavam ele ter o sofrimento do mundo. Quando ele viu a primeira vez, ele ficou puto, abandonou tudo e foi buscar como tirar as pessoas do sofrimento. Ele não foi buscar conversar com Deus, porque não existia esse conceito lá na Índia para ele, não foi buscar algo externo, ele foi buscar tirar o sofrimento das pessoas. Então, quando a gente começa a ver isso como uma prioridade, é tirar o nosso sofrimento. Para a gente poder tirar o sofrimento das pessoas, pelo menos um pouquinho, já funciona um pouco melhor. Quando a gente fica um pouco mais feliz, naturalmente conseguimos ajudar um pouco mais as pessoas. Elas ficam mais receptivas. Agora, qual que é o meu áudio? Está olhando? Temos aqui o Douglas a dizer que o teu áudio está a falhar, mas para mim está bem. Então deve ser o vivo. Aqui para mim está normal também. Então, se acontecer alguma coisa, alguém avise para a gente. Agora a gente passa a observar que Não deve estar com boa conexão. Quando a gente observa que a saúde ela é tão importante, aí cai na mesma coisa que vem da sua pergunta. Né? A consciência, a partir do sofrimento, faz a gente parar e abaixar a cabeça. Então, toda vez que você sente dor, você não consegue nem andar sozinho, quando você precisa da ajuda das pessoas, você para. Então, não tem como você agredir, não tem como você machucar ninguém. Você está sentindo dor. Então, você tem que parar naquele momento ali para refletir. O que te causou essa dor? Eu não fiz nada para ninguém. Eu sou um santo na vida. Né? Vamos entender de onde vem a palavra santo, então. Vem de são. O que é são? De onde vem isso? Sanidade. Então, a gente tem que ter sanidade física, mental e espiritual para ser um santo. Não são poderes sobrenaturais. Aí já é a parte mistificada, né? A palavra santo que vem de são, sano, sanidade. Sanidade, cabeça, corpo, mente e alma. Então, se a gente está em equilíbrio, a gente está no santo. Quando a gente quer tirar esse sofrimento das pessoas, e tira da gente também, calma um pouquinho essa coisa toda. Calma um pouco a parte mística. Se você vai ver espíritos, se você vai ficar clarividente, claro-audiente, você vai incorporar alguma coisa, para a gente isso é muito irrelevante. Muito irrelevante. Porque a primeira coisa que a gente quer fazer é sair do sofrimento. Todo o restante é bônus. Então, se eu conseguir chegar com 70, 80 anos de idade, lavando meu pé, sem precisar da ajuda das pessoas, sem tomar 200 quilos de remédio, a gente tem que fazer alguma coisa para que isso aconteça. Não importa se eu começo com 10, 20, 30, 40, 50, 80 anos de idade. Grandes mestres começaram a praticar com 50, 60 anos. Se tornaram altamente realizados. Então, a questão da saúde é um critério básico. É igual pedir respeito, né? Nas tradições antigas, em vilarejo, quando você não nascia em uma tribo, você não tinha ninguém da sua família que sabia algo, você tinha que sair da sua casa, sair do seu vilarejo e buscar alguém com esse conhecimento. Você tinha que ser aceito como parte da família daquela pessoa, como parte daquela sangue. Então você ia lá e depositava sua confiança no seu mestre, na sua pessoa, né? Naquele exemplo de vida. Não como um ser super espiritual, mas como alguém que tem mais conhecimento, mais sabedoria e consegue resolver coisas que você não consegue. Só que ali, o mestre, às vezes pegava a pessoa, como ainda acontece com as tradições, às vezes ensinava uma, duas coisinhas, a pessoa praticava 1, 2 anos. Para ver se a pessoa tinha virtude, para ver se ela ia estar todo dia ali praticando, para ver se ela estava desenvolvendo paciência, perseverança, se ela estava cuidando melhor da alimentação. Então, como o mestre estava ali junto, orientando, não é que nem hoje, né? Você aceita a pessoa, quer ensinar a pessoa e parece que está fazendo o favor de ensinar. Eu não sei como é que em Portugal, eu conheço um pouquinho, né? Não conheço tanta gente aí, mas tenho alguns amigos. Aqui no Brasil tem muitas escolas, escola primária, colégio, que os professores são ofendidos pelos alunos e os pais ainda vão lá e acham que o aluno está certo, que ofendeu o professor. Então, os professores acabam sendo, hoje em dia, menosprezados e comprados, né? Então, você está comprando um produto, como se conhecimento pudesse ser comprado dessa forma. Conhecimento vago, tolo, sim. Você compra, de qualquer jeito. Então, todo mundo querendo vender tudo. Mas a parte interna não se vende, isso tem que ser por cultivo. E hoje em dia tá horrível, é uma miséria esse negócio. As pessoas, é a mesma coisa, a gente está conversando aqui. Então, a gente não vai gostar do que eu estou falando, outros vão gostar. Aí, de repente, você entra numa outra live ou num outro vídeo,
Se algo te agrada, você compra como verdadeiro e é seu, porque gera um conforto. Se tira da zona de conforto hoje em dia, ninguém quer sair da zona de conforto. Quer só ficar na zona de conforto. Não importa se colocar um pano quente em cima de todos os infernos. Enquanto tiver tampado esses infernos, ninguém quer pôr a mão. Então fica ali, remoendo, 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 até cristalizar. Porque quando a energia do céu cristaliza na Terra. Na hora que ela cristaliza, acabou. A doença está ali. Isso serve para mim, para você e para qualquer outra pessoa. A gente fala desse jeito como se fosse perfeito. Longe disso. Tenho todos os meus defeitos como qualquer pessoa e sinto dor como qualquer pessoa. Assim como você e assim como todos os santos. Todos os mestres. Nenhum dos meus professores, ao longo dos meus 20 anos de prática mais ativas, nem os professores que eu já tive, nem o corpo físico ou fora do corpo, todos eles, todos, comentavam as mesmas coisas. Todos passaram por sofrimento, todos sentiram dor. Não teve nenhum que passou ileso pela vida. Só que todos levaram uma bagagem do entendimento do universo usando esse corpo. Então, quando a gente passa a perceber que a consciência não está restrita só no corpo, uma prática de sonho, uma postura fixa, isométrica, uma postura que vai limpar o seu fígado, que vai limpar o seu sangue, trabalhar a respiração corretamente para a gente conseguir ter uma respiração correta. Isso é respeitar a própria vida. E se você respeita a vida, você fica muito mais próximo da morte. Se você abraça a morte com a mesma vontade que você abraça a vida, aí começa a entender o que a gente conversou no começo. No meio tempo, entre uma coisa e outra, eu quero ser o quê? Mais feliz, gerando menos sofrimento para mim e para os outros. Se isso acontece, todo o resto é natural. Porque o que as pessoas querem depois de morta, para praticar em vida, é encontrar parente que já morreu, virar algum ET, se tornar um espírito com dor de cabeça, cada um quer virar bolinha de luz, cada um quer ser alguma coisa depois que morre. Mas não quer ser o espírito na matéria. E isso para a gente não faz sentido enquanto praticante. Porque a gente entende que o espírito é cada célula do nosso corpo é um espírito. Cada átomo do nosso corpo é um espírito. O nosso sangue está cheio de espíritos, as células se movendo, uma carregando a outra, fazendo a função dela. Na natureza também, se eu pegar a minha camiseta agora, com o microscópio eletrônico, vai ter uma série de coisinhas ali, mexendo, micro-organismos. Então, desde o microcosmos até os planetas, estrelas, dimensões, a gente evoluiu. Todo alquimista, magista, praticante evoluiu. A gente quer tudo isso. Porque tudo isso faz parte da mesma coisa. Então, a gente não quer ser uma coisa melhor do que outra. Ou deixar de ser uma coisa para ser outra. A gente quer ser todas as coisas. Mas não passando pelos sofrimentos. Qual que é o seu único problema hoje de estar encarnado e buscar espiritualidade? Não lembrar. Não lembrar. É só isso. Falta de memória. Sócrates falou uma coisa sensata. Completamente sensata. Dentro de tudo que ele falou. É uma frase que eu gosto muito dele. Ele falou que a gente não aprende nada. Só recorda o que esqueceu. A gente não vai aprender. A gente vai recordar o que esqueceu. O espírito não tem como evoluir. Não tem como algo que é perfeito se tornar perfeito. O que existe são qualidades que a gente se identifica e nessas qualidades a gente se machuca. Porque isso é permitido. Se eu pegar e ajustar a parede, eu sei que a parede é dura, vai dizer meu dedo. Então eu sei que é dura. E existem leis em cima e lá embaixo. Né? As leis do céu e da terra. O básico é respeito. O respeito é básico para tudo. Então, tudo que a gente quer praticar, a saúde é a primeira coisa. Quando a pessoa quer desenvolver só a parte espiritual, ela tem que estar de barriga cheia e com o corpo funcionando bem. Por isso, quando a gente começa a praticar, é a mesma coisa. Você tem que mudar certos alimentos, o seu corpo não vai aceitar as mesmas coisas por muito tempo. Você tem que aprender, basicamente, a você usar mais antídoto do que veneno. E hoje em dia, as pessoas usam mais veneno do que antídoto. Então, se você sabe que você vai ter que tomar um veneno, use um pouco do antídoto antes, para poder equilibrar. Agora, se você não sabe nenhum antídoto, você não vai se envenenar. Aí drena o yin ancestral, o shen, vai drenando toda a energia ancestral do corpo. Por que não está dividido? E a espiritualidade não divide isso. Tanto é que os próprios mestres, na própria medicina chinesa também, de novo. Na Ayurveda também sim. Tá? Mas em tradições antigas, tibetana também, medicina tibetana, claro, a gente fala que os ancestrais estão esculpidos nos ossos, de certa forma. Que o nosso sangue também é nutrido pelos ancestrais. Os nossos ossos têm a ver com isso. Por quê? Onde está a energia dos ancestrais? Nos rins. Qual é a manifestação do rim no corpo? O osso. Não sai nos ossos a essência? A essência está lá dentro, né? Tanto é que dentro do osso não tem medula óssea, que é água, a energia do rim é água. Então a gente carrega um monte de coisa de ancestralidade no corpo.
Quando a gente começa a praticar certas coisas, a fazer uma acupuntura, uma terapia, um qigong, uma yoga, qualquer coisa, que você mexa, circule a energia, é igual água parada. Água parada dá mosquito, né? Estraga e apodrece. Quando a gente começa a movimentar a água do corpo, começa tudo de novo. Ciclo de geração dos elementos. A água que é rio gera madeira que é fígado, gera fogo que é coração, gera terra que é baixo, gera ar que é metal, né? Metal e ar a gente usa a mesma coisa, que é o pulmão. Depois começa de novo, metal, ar gera água e vai movimentar energia. Geração, sentido básico. Quando a gente aprende a mexer com os elementos, é a mesma coisa que a gente fala para o aluno de mexer com os elementos dos orixás, que é a magia externa. É a mesma coisa que eu falo no budismo, quando eu vou mexer com a parte alquímica. É a mesma coisa que eu falo na yoga, quando eu vou estudar uma asana, um pranayama. O que vai mexer? Com o meu ar, com o meu fogo, com a minha madeira? O que é? Muda as terminologias, de acordo com a tradição. Né? Mas traduzindo a coisa toda, eu não gosto de ficar colocando nome em sânscrito, porque já é muito misticismo. Né? Só fala de chakra. Ah, é o chakra. Significa vórtice, roda. Tradução é roda. É igual carne. Qual que é a tradução de carne? Ação, só isso. Aí o pessoal vende como se fosse uma coisa apocalíptica, né? E nunca foi. Terry, estão aqui a dizer que o grupo de práticas é uma bênção. E então, para quem não está a assistir ou que irá assistir ainda, como é que podem contactar-te para fazer parte deste grupo? Como é que este grupo funciona e como é que quem está interessado pode aderir a ele? Tem um grupo, esse grupo que eu deixo aberto hoje ao público, são 2 grupos online. Tem um grupo que é de prática interna e espiritualidade. Então, como eu falei, né, eu não represento uma tradução. Eu explico de prática de cunho oriental, partes internas. Então, tem parte de Qigong, tem parte de alquimia, tem um monte de coisa para ensinar de dentro. Só que eu não dou um nome específico para isso. Coloco práticas internas para não ficar vinculado a uma tradição que é de um lugar específico, a pessoa fica ali, e isso se torna a verdade suprema. Não. O que eu ensino é a pessoa a praticar. Se ela praticar, tem realizações. Se não praticar, não acontece. Então, não depende de mim. É por isso que eu falo que eu não sou mestre, guru, professor de ninguém. Eu sou só um amigo. E as pessoas se reúnem ali na minha pequena salinha, então a gente junto para fazer uma prática. E cada um vai fazer do jeito que quer. Essa é uma parte online. Eu tenho um grupo presencial também, mas eu sou na cidade onde eu moro. E a maior parte são só para médicos. O pessoal que já está se desenvolvendo também na parte mediúnica. No grupo online, somente maiores de 18 anos, eu não coloco menores de 18, por questões legais, até porque tem pessoal fora do país, cada local de um jeito. E eu também falo de outras coisas que às vezes pais podem se importar e não gostar. Quando é maior de 18, tem que gostar de gostou, porque tem responsabilidade sobre os pais. Então, pelo menos na legislação aqui do Brasil, por enquanto, ainda é maior de 18 anos que eu permito. Então, não tem nenhuma confusão, nenhum problema. O grupo é bem simples. Desde que a pessoa não tenha nenhuma restrição médica grave, é só chegar no médico e perguntar: eu posso fazer yoga? Posso fazer tai chi? Qigong? Pode fazer, então tudo bem. Você aguenta fazer uma yoga e aguenta fazer prática interna. Tem muita postura que é muito parecida. Só que eu uso mais técnicas que eu conheço dentro de yoga interna. Linhagens budistas, taoístas, coisas que eu estudo há muito tempo. Não tem nada de misticismo. A pessoa faz na casa dela, tem um pessoal de Portugal que faz também. Só que eu sei que para vocês é mais difícil. Então eu criei um horário na época, né, quase 2 anos atrás, no sábado à tarde, justamente para facilitar o pessoal que é fora do Brasil. Então tem um grupo que é horário do Brasil, tá? É de quinta-feira, às 6h30 da tarde. E tem um grupo que é sábado, às 3 da tarde, que é o horário daqui. Então mais 3 para você, o equivalente aí às 8 horas do sábado. E tem um grupo que é só de meditação. Tem um grupo que é de terça-feira à noite, que é só meditação. Então não tem ensinamento de parte interna. Ali eu pego umas tigelas de cristal, são tigelas de cristais, eu tenho aqui, né? Tem uma aqui atrás de mim. Eu ponho elas para cantar ali e conduzo uma meditação guiada. Então é só uma meditação guiada. Ali eu faço uma introduçãozinha de 15, 20 minutos de algum ensinamento, alguma coisa mais teórica. E depois a pessoa deita, senta, relaxa e vai meditar. Então, nessa meditação aqui, cada um vai tendo seu desenvolvimento. Eu sou péssimo em propaganda, até porque eu não vivo disso, falar isso hoje em dia. É uma coisa que eu amo fazer. Então, eu acabei criando esses grupos porque eu já dou aula há muitos anos. Só que na época eu cheguei a dar aula mesmo, né? Local físico, presencial. Como eu trabalho em empresa também, eu me dedico a maior parte do tempo para a empresa. Só dou aula, atendimento, essas coisas à noite e de final de semana, que é o tempo que eu tenho hoje.
Mais pra frente eu abro grupos, aí vai ter um pouquinho mais forte, mas eu estou escolhendo, né? Tudo na vida é escolha. Então a gente tem que tirar algumas coisas e colocando outras. Se eu tiver que colocar mais grupos, eu tenho que também tirar algumas coisas. Mas eu posso, lá no meu Instagram, quem quiser depois, pode pegar no Whisper, ou me passa uma mensagem no privado, uma mensagem por aqui, eu encaminho um formulário. Um formulário simples, a pessoa preenche, não mente ali, porque se mentir, a gente vai ficar triste. Então, quando começa com mentira, termina errado, e não tem dogmatismo. Então, não importa a religião que a pessoa é. A única coisa que eu sempre afirmo, isso eu continuo afirmando, a mesma coisa que Buda, Cristo, Krishna, Lodicea, colocava como um caminho de virtude, é o transmite. Então, a pessoa vem com ideia equivocada, achando que vai aprender algo para depois manipular a matéria para machucar pessoas ou alguma coisa assim, vai perder tempo, porque não é assim que funciona. Então, eu sei que tem muito curso, tem muita gente que ensina qualquer coisa, de qualquer jeito. Não é assim. Não é um curso de começo meio. É uma vivência que você tem que ter uma filosofia. Então, a gente tem uma série de práticas, gradativamente, não tem nível. Cada pessoa vai se desenvolvendo no seu tempo e conforme a pessoa se desenvolve, eu vou instruindo. Vou corrigindo por vídeo. Começa tanto, né? Então, a pessoa me passa normalmente um vídeo curto, mostrando o que está fazendo. Eu vou falando, não, muda mais para cá, corrige isso, desentorta o joelho, a gente vai explicando e vai conduzindo. Isso é gradativo. Tem pessoal que já está há um bom tempo praticando, alguns anos, e tem muita gente que está começando agora. Não tem problema algum. Vai no esforço de desenvolvimento. Tem pessoas que mesmo desenvolvem coisas que anos não fazem. Tem o esforço de cada um. E conforme a pessoa vai desenvolvendo, eu vou transmitindo. É uma coisa bem simples, é super tranquilo. Não tem a Muito parte disso. obrigada, Terry. Para terminar, temos aqui uma questão do Mário Arruda que diz: sendo a saúde um tema central nos nossos dias, qual a vossa opinião relativamente às soluções? Vias científicas, espirituais, ambas? Estava perguntando no sentido da junção disso tudo. Quer dizer, eu vou reformular a pergunta, que é, perante o grande tema de saúde, se aconselham só a via espiritual, só a via Entendi. científica, que eventualmente será a médica, ou ambas? Daqui um tempo, isso vai levar um tempo ainda, vai acabar se fundindo muita coisa. Então, a metafísica, que vai ser a união da espiritualidade com a física, com outras terminologias, quando isso chegar ao momento, ela tem os ciclos para se cumprir, como já foi no passado remoto da Terra, vai ser futuramente. São as yugas, né? Os ciclos que a Terra dá entre idade do ouro e idade das trevas. A ciência, a gente pensar na própria medicina convencional, quantos anos de idade tem? 700, 800, é muito? Nem isso, né? Coisa de 600, 700 anos no máximo, a medicina convencional. Se a gente pegar só a medicina chinesa e ayurvédica, só de pergaminho e relato tem mais de 6 mil anos. Então as pessoas se curavam desde que existe humanidade de uma série de formas. E o desenvolvimento espiritual sempre existiu. Sempre aconteceu em toda a raça humana. A diferença é quando a Terra entra nesse período que eles chamam de Kali Yuga, ou período das trevas, que a gente já passou por isso, né? A gente pega a época medieval, épocas de tortura, de canibalismo, de coisas muito tensas. É uma época que isso era permitido. Conforme a Terra anda, passa o tempo. O cunho científico vai sendo desenvolvido para dar embasamento para muita coisa que o pessoal chama de espiritualidade, pela forma como a gente transmite. Se a gente pegar um corpo astral, para a gente que hoje em dia, nessa época atual, é um corpo espiritual. Então, as pessoas chamam o corpo astral de um corpo espiritual. Só que ele é um corpo atado à Terra. É um corpo tão material quanto esse, que a gente está aqui numa dimensão diferente. Em breve, isso, pouco tempo, pouco tempo, depende da forma como a pessoa entende, a ciência vai conseguir interpretar isso através de aparelhos, através de outras formas, para começar a entender outras dimensões. Assim como a ciência já conseguiu comprovar a existência de pelo menos 11 realidades paralelas diretas. Então eles já sabem disso. Tudo que a pessoa entende como espiritualidade, aos pouquinhos, através de aparelhos, de ferramentas e de outras tecnologias que não vai aparecer, essa parte de dimensões, de realidade, de espaço, tempo, vai se tornar muito comum entre as pessoas. Agora, algo que é fato. Assim como na Idade do Ouro, em que tudo isso era aberto, comunicação com ET, com espíritos, para a pessoa se relacionar com os clientes, sair da forma atada,
nunca pode ser feito através de nenhuma máquina, nenhuma realidade de dimensão possível. Porque isso não é tangível. Senão não adianta a gente explicar, né? Quando perguntaram o slot zero, para mim foi a melhor resposta. Né? O tal não pode ser dito no verdadeiro tal. Então, tudo que a gente consegue explicar em relação à dissolução é vago e superficial. Porque a própria ciência está começando a entender muita coisa em relação à dissolução. Então, tudo é válido. Se eu tiver com uma dor de cabeça insuportável e não conseguir resolver uma prática, uma erva, uma folha, ou um chá, e eu tiver que tomar um remédio, eu vou tomar. Quando eu precisei fazer uma cirurgia, muitos anos atrás, eu tive uma hemorroida, eu precisei tirar a hemorroida com cirurgia. Não consegui resolver de forma natural. Precisou ser na cirurgia, você vai ficar sofrendo. Vai lá e corta. A gente não tem que tomar um anti-inflamatório? Eu conheço um monte de erva anti-inflamatória, mas é uma cirurgia. Se eu não tomo anti-inflamatório, o risco de contaminação é muito alto. Então a ciência tem valor, assim como muitas coisas que foram criadas pela parte médica, pela parte científica, para que o nosso desenvolvimento aqui levasse a gente para quê? Menos sofrimento. Antigamente precisava de carregar quantos quilômetros, um balde d'água na cabeça para poder ter água em casa. Ou recolher, né, de poço. Energia elétrica não existia, você conseguia tomar um banho quente no rio. Então tudo isso foi desenvolvido para a gente sair do sofrimento. De novo, entre a vida e a morte, a gente sair do sofrimento. Qual que é o problema? A gente pega uma energia que de repente poderia sustentar a humanidade e cria uma bomba nuclear para matar pessoas. A gente poderia estar usando uma energia de algo benéfico para curar. E as pessoas usam esse algo de uma forma maléfica para machucar pessoas. Conhecimento magístico, interno, alquímico é a mesma coisa. A gente aprende muitas coisas boas. Só que muita gente, quando aprende certas coisas, usa para machucar pessoas. Por quê? Todo mundo que ataca está em sofrimento. Isso é um fato. Toda pessoa que está em estado de eleição, ela ainda está regida pelos 7 infernos. Ela ainda permanece com aquele inferno incomodando ela. E aí ela vai e machuca pessoas. Então a primeira coisa que a gente faz é tentar lapidar isso. Através da ciência, da física, da metafísica, do espiritualismo, de tradições, não importa. Desde que a gente consiga ser mais feliz, gerar menos sofrimento e se curar, vai pelo jeito que te confere. Se você não conhece nenhum método interno e precisa de tomar remédio, até você conhecer, você tem que tomar remédio. E várias pessoas, eu não vou ficar relatando o que acontece com outras pessoas, mas tem muita gente que começa a praticar com remédio e remédios. Vai passando meses, vai passando uns anos, vai diminuindo cada vez mais. E é muito legal você ver isso acontecer comigo também. Quando eu comecei a praticar, eu tinha uma série de dificuldades de entendimento, de parte espiritual, que às vezes eu tinha percepção, mas na década de 80 você ia perguntar, pode assistir filme. O pessoal, às vezes, na década de 80, 90, ali, não era tão aberto. De internet, quando você ia falar de espiritualidade, você via um espírito, você via um ET, o pessoal, não, é coisa de filme, esquece, não sei o quê. Então, muita coisa que é mediúnica, que é alquímica, que é espiritual, hoje em dia, até hoje em dia, 2022, de 40 anos atrás, 30 anos atrás, até hoje em dia, as pessoas ainda duvidam de muita coisa, só que preferem acreditar em qualquer coisa que praticar e realizar. Então, o que eu falo é a fé cega, e não no sentido bom da palavra. A fé que a gente carrega para ser útil, para a gente sair do sofrimento, ela é boa. Aquela que nos permanece atado a alguma coisa que não está nos tirando do sofrimento, tem que tomar cuidado, porque ela é cega demais, né? Só que imagina você seguir uma pessoa que só consegue caminhar 10 km. E você consegue andar 20 km, mas você não sabe disso. Você vai cair no precipício, porque as pessoas só andam 10. Ela não sabe o que tem nos 10 para frente. Se você for cegamente andando, em algum momento você vai cair. Claro, isso é um fato. Você está andando de forma cega. Essa pessoa está andando. Se você consegue andar mais que a pessoa deveria ter humildade, pelo menos penso eu, né? Eu faço assim com todos os meus professores e amigos. Eu tenho alunos meus que se tornam meus amigos e que a gente troca figurinha. Assim como outros vão desenvolvendo e vai adquirindo certas coisas, a gente vai trocando figurinha. Eu acho muito estranho as pessoas quererem amarrar as outras nas costas. Então você tem que ficar arrastando. Vivo ou morto, você vai arrastando nas suas costas. Você cria uma dependência. E outras não, sempre vai seguir alguém. Nunca quer caminhar por conta própria. Então você vai continuar assistindo aquela pessoa pela parte. Você está ali. Eu gosto que as pessoas pratiquem juntas, que nem era antigamente. Então você pega um pouco do que você sabe, transmite. A pessoa conseguiu desenvolver aquilo ali, transmite mais. A pessoa passou, você aprende com ela.
passa a aprender, passa a se desenvolver junto. Porque se os dois caminhar juntos, ninguém precisa se machucar. Que é isso que a gente vê hoje em dia, né? De repente você está aí, Margarida, me ouvindo, aí você não gostou do assunto, gostou da forma como eu falei. Ah, eu quero acabar logo, cara chato, você está falando um monte de besteira, tem um monte de gente me chamando, tudo de embora. Começa a gerar uma série de pensamentos. Começa a gerar raiva, ódio, desprezo. Quando a gente vai, um paciente seu que você vai atender, se ele já chega aí, ó, termina logo, ó, precisa correr, tá? Metade da cura, vai embora. Se a pessoa não está nem receptiva para receber o que está ali, vai embora. Aí a coisa acaba. Terry, muito obrigado pelas explicações. Estão aqui também a agradecer bastante toda esta tua conversa. O Mário também está a agradecer a explicação da pergunta que ele colocou. Para todos os teus alunos, que já percebi que há aqui vários, eles estão a adorar ouvir-te, mas efetivamente nós vamos ter de terminar, que está a fazer 1 hora. Está muito tarde para vocês também. Sim, muito obrigada, Terry, muito obrigada. Então, todos os teus alunos estão a agradecer. Terry sempre dando show. Eu só falo um pouquinho que gosto. Para mim, os brasileiros falam isso, que é uma coisa que eu vivo, não é uma coisa que eu falo. É uma coisa que, independente do meu jeito, de ter dente torto, meio carequinho, tudo tatuado, esquisito, de falar besteira, falar um monte de coisa errada, isso para mim é vivência. Então, coisas internas, espiritualidade, juntar essas coisas todas, para mim é fazer uso. Tem que ser assim. É igual os mestres falam, né? Se você, eu não sei qual ditado que eles. Se você gosta do que você faz, você não trabalha um dia, porque você não tem uma obrigação, só faz. Então, essas coisas são gostosas. Porque você consegue desenvolver, ajudar um pouquinho, porque, de novo, né, a gente vai morrer de qualquer jeito, então um pouquinho que der para ajudar, a gente ajuda. Eu posso morrer amanhã, porque isso pode acontecer. Se por exemplo, um dos meus pais morreram de câncer. Os dois. Durante muitos anos eu vi. Então pode acontecer comigo. Enquanto a gente está aqui, a gente aproveita para transmitir um pouquinho, fazer o menos besteira possível que der, mas aproveitando a vida também. Né? Então, entre uma coisa e outra, soltar um pouquinho, relaxar e não prejudicar ninguém. Se a gente não causar sofrimento, hoje em dia já está bom demais. Porque a maior parte também de não ajudar ainda atrapalha. Né? Então, pelo menos a gente tem que ser útil para alguma coisa. Totalmente verdade. Terry, mais uma vez, muito, muito obrigado. Até breve. Um resto de bom fim de dia. Aqui já é bastante noite e, portanto, muito obrigada mais uma vez. Um grande beijinho e grata por esta ponte Portugal-Brasil. Grato, Margarida. Obrigado pelo convite para a gente fazer a live. Eu vou salvar essa live no meu canal também, deixo disponível lá para o pessoal. Então, o pessoal de Portugal aí também fica à vontade para me procurar. O que eu puder ajudar dentro do que é possível, a gente vai conversando com todos, tá bom? Claro. Se você quer ver alguma coisa também... Entram em contato contigo através do chat do Instagram e já está. E assim é mais fácil. Muito obrigado. Um beijinho. Obrigado, Margarida. Obrigada a todos. Um grande beijinho. Adeus. Até breve a todos. Obrigado mais uma vez. É isso. Um abraço. Tudo de bom.